Oi, eu tava com muita saudade de vocês, de fazer esses vídeos e conversar um pouco sobre o meu assunto predileto, que é a psicanálise, né? Então, eu resolvi fazer uma série de vídeos curtos para falar sobre psicanálise. Para quem ainda não conhece, para quem conhece e ainda não sabe muito, entender o que é essa dinâmica, o que é essa terapêutica, né? Então eu vou voltar aqui um pouquinho para o contexto histórico, né? Que às vezes fica meio no ar, de onde que vem isso, né? Então, a psicanálise surgiu no final ou no início dos anos 1900, lá na Áustria, com um médico neurologista chamado Sigmund Freud. Quem não conhece o Freud, né? E a partir do Freud vieram vários outros psicanalistas, médicos ou não, de diferentes abordagens, né, da linha, vamos dizer assim, de profissões, né? Então, o próprio Freud dizia que a psicanálise ela não era voltada só para médicos, apesar de no começo ter surgido dentro da classe médica. Então, depois a psicanálise também entrou para alguns médicos psiquiatras utilizam até hoje a psicanálise para abordagens terapêuticas, além da medicamentosa, né? Mas basicamente surgiu lá no início dos anos 1900, finalzinho dos anos 1890, mais ou menos começou em 1889, por aí. Mas aí já eram, assim, não era psicanálise ainda, né? Ela era uma observação de casos clínicos que não tinham evolução satisfatória. E aí que vem uma novidade interessante, porque começou na cura das mulheres. Esse olhar se voltou para olhar para as mulheres que sofriam de sintomas que não tinham especificações orgânicas, que não eram encontradas causas orgânicas, né? Então, muita daquela abordagem naquela época era dentro de hospitais, de manicômios, né? Que hoje não existem mais manicômios, isso foi banido do tratamento mental, né? Então, depois do Freud, que começou lá em Viena, na Áustria, essa abordagem psicanalítica ela foi tomando corpo lá em Zurique, né, na Suíça, com um dos seguidores do Freud, que era o Carl Gustav Jung. E aí, depois de um certo tempo, né, como outras pessoas também que começaram com a psicanálise, tiveram lá suas questões, que a gente não vai entrar aqui em discussões, porque cada um tem o seu lado, e isso tem a dizer com o modo como compreende o mundo, e às vezes como também tem resistências a olhar para ele, né? Então, eles acabaram tendo várias, inclusive o Jung, que hoje está mais voltado para, né, a psicologia, aborda mais as questões do Jung, ele olhou muito para a psicose, para casos de demência precoce, que no caso era tratado hoje o que a gente chama de psicoses, né? Então ele estudou muito essa linha. E o Freud aí teria aí o que ele chamava de neuroses, né? Hoje a gente sabe que todos nós somos neuróticos, e num quadro patológico ou não, mas todos nós somos neuróticos por causa da socialização, das regras da sociedade. Então a gente não pode fazer tudo. Então essa frustração que é tão importante na vida de todo mundo, ela nos torna neuróticos num certo ponto, porque senão não teria regras e todo mundo faria o que quisesse, né? Então isso é uma medida de contenção civilizatória, que de alguma forma pode evoluir num grau tão acentuado que pode causar sofrimento, né? Que é o que a gente chama de patologias, né? E depois, só para terminar esse contexto histórico, a psicanálise se difundiu para outras regiões do mundo, né? Ela veio para a América do Norte, a princípio, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, foi um polo muito importante, onde a gente tem as escolas da Melanie Klein, do Winnicott, né, do Donald Winnicott,
do Bion, de vários outros grandes teóricos que vieram nessa linha da Melanie Klein, que estudava as crianças, né? E a partir de entender a infância, que era o que eu também, o Freud, olhava, a gente consegue entender as causas, esses sintomas na doença da pessoa na vida adulta. E aí depois para a França, né? Que a França demorou um pouquinho mais para aderir, que veio depois com o Lacan, um nome muito importante, né? E também temos a Doutor, né? Que é uma também importante psicanalista infantil e também fez várias outras teorias, inclusive sobre religião e outras abordagens. Então, o que eu quero dizer com isso? Depois para a América do Sul, veio primeiro para Chile e Argentina, né? Já na época do Freud tinha uns teóricos aí que ele comentava em alguns livros do Chile, né? E também da Argentina, que é o Garma, que a gente tem assim, um dos primórdios, que era mais ou menos um pouquinho depois do Freud, mais ou menos no tempo do Freud, mas um importante teórico aqui da América Latina, que muito pouco se fala sobre ele na maioria das escolas psicanalíticas, mas que para mim hoje está tendo um valor muito importante. Vocês vão saber aí na medida dos outros vídeos. Então hoje eu falei basicamente sobre o contexto histórico, né, da psicanálise, para vocês entenderem que isso é algo muito antigo, né, não tão antigo assim, mas olhando mais um século, né, um século e meio quase, e a gente às vezes aqui na nossa região não conhece ainda e fala-se muito pouco, ou fala-se daquela linha muito antiga, né? A psicanálise evolui e ela precisa evoluir porque os sintomas mudam, o modo das pessoas se manifestarem diante do mundo muda. Então é isso que a gente vai olhando ao longo desses vídeos para que vocês também entendam o que ela pode fazer aí por você, para você se entender se faz sentido para você ou não, de repente buscar a psicanálise para entender os seus sintomas, entender o seu modo de funcionamento e as suas angústias, ou às vezes a pessoa não vem por sofrimento, não deveria vir por sofrimento para terapia, deveria vir para se entender antes de que haja o sofrimento, mas infelizmente não é assim que a gente ainda entende a saúde mental e emocional, e é isso que eu pretendo desmistificar aí para vocês. Um beijão e até o próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre psicanálise, tá?